Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com a professora Cláudia Moura, ela que é coordenadora do programa de mestrado de Antropologia na UFAL. Professora, tem uma revista, a revista Mundaú. Conta pra gente como está a revista. Então, a revista Mundaú, digamos que é um esforço muito grande do programa e também um rumo, digamos, à consolidação do próprio programa. Ela é uma revista eletrônica, né, que é lançada semestralmente e tem digamos, acolhe, né, artigos em fluxo contínuo, mas também semestralmente organizamos dossiês, né, temáticos específicos. Foi recentemente lançado, né, o primeiro número da revista. Na verdade, foi lançado no Museu do Brandão em janeiro de 2016, mas a publicação foi divulgada em dezembro de 2016. O primeiro número, né, da revista, o primeiro dossiê lançado, foi organizado pela professora Débora Alebrante e por mim, né, é um dossiê cujo título é Direitos Diferenciados, Conflitos e Produção de Conhecimentos. Né? Esse é o título, na verdade, do Congresso Internacional que pela primeira vez foi sediado aqui em Alagoas, em Maceió, que é o Congresso, a quinta REA, né, quinta Reunião Equatorial de Antropologia e 14ª ABANE. Na verdade, são dois congressos em um. Né? A ABANE seria a Reunião de Antropólogos do Norte e Nordeste do Brasil. Né? Essa foi sediada pela primeira vez em Maceió, foi coordenado por um professor do programa, Siloé Soares de Amorim, né, e foi uma grande empreitada, né, dos antropólogos, tanto do Instituto de Ciências Sociais, que já tinham enviado a proposta do programa de mestrado, e já a proposta tinha sido aprovada, né, quando o congresso se realizou, e foi um momento ímpar, digamos, de construção e de consolidação de redes, né, de pesquisadores daqui com outros, de outros estados do Brasil e também em nível internacional. Né? Digamos que foi o nosso número da revista, ele é um aproveitamento desse momento, porque a maioria dos artigos que publicamos nesse dossiê é o resultado das conferências, né, proferidas durante o Congresso e que foram, digamos, tanto pesquisadores de diferentes latitudes, né? Tivemos mexicanos, colombianos e canadenses, né? E também de outros pesquisadores de peso, né? De outras instituições do Brasil. Também uma revista que tem um espaço de debate para além do fluxo contínuo de artigos, do dossiê, né? Tem um encarte visual e um espaço de debate, né? E um espaço também para resenhas. Né? O encarte visual são narrativas visuais, né? Etnográficas, portanto, tem fotografias, né? Tem também um espaço para esse debate, por exemplo, como o primeiro número. Nesse primeiro número, tivemos tanto um artigo que foi o aproveitamento do relatório científico apresentado à CAPES e à FAPEAL sobre o próprio Congresso, e onde tanto a professora Nádia Menerce, a professora Jordana de Souza e eu, né, temos refletido, né, sobre os impactos que um congresso internacional, né, portanto, desse porte, tem para as instituições para o contexto em que é sediado. Né? E esse artigo dialoga nesse espaço de debate com outro artigo, né, que é da professora Mícia Lins, da Universidade Federal de Pernambuco, que nos traz um histórico da realização da reunião de antropólogos do Norte e Nordeste, em que nos mostra como esse congresso foi extremamente importante para
a construção, digamos, a dirimir, ou pelo menos diminuir as assimetrias geopolíticas acadêmicas presentes, né? Portanto, o Congresso da ABANY sempre foi um espaço político usado pelos antropólogos do Norte e do Nordeste para diminuir essas assimetrias, né? Então, esse faz parte também desse debate, né? Espaço de debate dentro da revista. E também damos espaços às resenhas de livros, né, ou de publicações bastante recentes, que tenham sido publicadas há 5 anos. Né? O debate entre os antropólogos, entre quem estuda antropologia em vários cantos do mundo, ele tem sido um debate um debate aquecido somente após esses congressos? Há muita troca de informação entre vocês? E é sempre incentivado. Né? Claro que os debates são sempre, né, são diálogos extremamente profícuos para repensar a nossa atuação e a nossa produção de conhecimento. Podem ser menos ou mais aquecidos, né? Mas sempre são extremamente importantes para reolharmos a nossa atuação, né? E a nossa produção, né? Uma renovação, atualização das teorias e também uma, digamos, troca sobre as nossas pesquisas em contextos diferentes nos ajuda, né, a vislumbrar melhor também as dinâmicas que estamos abordando em nosso lugar, em nosso contexto de pesquisa a partir de um diálogo com outros pesquisadores. É claro que há vertentes diferentes, né, há métodos e teorias muito diferentes e, portanto, o diálogo científico às vezes pode se tornar aquecido, mas sempre é extremamente importante para o avanço da disciplina como um todo. A gente tem discutido vários assuntos importantes que podem evoluir não só o dia a dia, como pensa, como evolui, eliminar preconceitos do cidadão comum, como de gestores. Sim. E nesse processo em que a antropologia cada vez se faz mais necessária, como é que fica a cabeça do professor de antropologia, do antropólogo pesquisador, quando um governo começa a elencar o que é mais importante estudar no ensino médio, por exemplo? Por exemplo, quando se há uma proposta de reforma de ensino médio em que sociologia, filosofia estão mais próximas numa discussão como essa, são eletivas ou não são tão importantes. Isso traz prejuízo, na opinião, de uma produção, de uma sociedade mais consciente sobre a sua própria sociedade? Com certeza. Nós estamos olhando para essa reforma do ensino médio com extrema preocupação. Nós consideramos que o conhecimento antropológico, sociológico, seja extremamente necessário, eu diria, desde o ensino fundamental, né? Porque justamente, por exemplo, como falávamos antes, da visão preconceituosa para com os indígenas, é justamente desde a educação básica que deveria se olhar, né, e se passar esse conhecimento totalmente diferente daquilo que está sendo passado até agora. Né? Então, o ensino, né, das ciências sociais em geral é extremamente importante para desconstruir o senso comum e, portanto, os preconceitos, né, que são extremamente prejudiciais para essas coletividades, para grupos sociais que manifestam especificidades sociais e culturais e que reivindicam direitos. Portanto, não poder, né, chegar, né, não poder atingir, né, os alunos do ensino médio, através desses conhecimentos, é extremamente prejudicial e é, para nós, um plano político bem preciso. Né? Não se necessita, não se precisa desse ensinamento porque, na verdade, é um ensinamento extremamente cômodo. Né? Porque nos faz olhar a realidade social de uma outra forma, né? E nos faz pensar que esse conhecimento, né, pode ajudar para a inclusão da diversidade e para uma sociedade mais, tanto inclusiva quanto mais justa. Né? És uma italiana que escolheu o Brasil para estudar, para desenvolver o seu trabalho. O que o Brasil tem de tão interessante?
Então, o Brasil tem uma riqueza cultural, né, exorbitante, maravilhosa. Né? Tem dinâmicas e uma diferença incrível, né? E é um país tão grande, tão diferente e com conflitos tão preocupantes também. Né? Então, não é tanto e apenas, né, uma preocupação ou uma, digamos, fascinação pela diferença e a riqueza cultural, mas quanto também interesses em compreender, né, as bases e as problemáticas, né, que produzem a desigualdade social. Né? A antropologia não apenas estuda a diferença cultural e a riqueza, né, mas também como, né, se produz essa diferença cultural e como se produz também a desigualdade social. Especificamente, eu fiz pesquisa na graduação, né, com grupos indígenas em Chiapas, né, na região de Chiapas, no México, né, sobre o movimento zapatista. E me chamava muito a atenção um movimento que quebrava com fronteiras étnicas pré-estabelecidas, e dentro do movimento tinha indígenas policlotas e sem fronteiras étnicas. Me chamou muito a atenção, vindo aqui para o Brasil, o processo de emergência étnica aqui no Nordeste. Né? Portanto, qual era o contexto histórico e político que fazia com que, né, essas barreiras, fronteiras étnicas estavam surgindo. Né? Pois bem, professora, foi um prazer entrevistar, eu agradeço. Prazer para mim. A gentileza, muito obrigado. Obrigada a vocês. Nós agradecemos também a você pela audiência, esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.